Bom dia, boa tarde ou boa noite, pois eu não sei que horário que você está assistindo essa aula. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, né? Como já disse em aulas anteriores, esse ano eu não tenho aula no ensino médio, mas devido a grandes pedidos de algumas pessoas aí no YouTube, estou gravando essas aulas aos sábados e domingos. Hoje é sábado, dia 8 de maio, preparei essa aula, que é o tema 2, a reta, a inclinação constante e a proporcionalidade, certo? É uma continuação da aula anterior, problemas lineares, máximos e mínimos. Atividades 1 e 2 da apostila, São Paulo faz escola, caderno do aluno, terceira série do ensino médio, primeiro bimestre, volume 1. Material fornecido pelo governo do estado de São Paulo, certo? E cerramos hoje, né? Espero eu que dê para gravar em uma aula só, né? Eu estava preparando o material do PowerPoint, percebi que o material ficou meio longo, né? Que eu gosto de explicar bem detalhadamente, porém também agora tem muito gráficos na explicação, preparei com gráficos. Então pode ser que eu divida essa aula em duas partes. Pode ser que seja em uma parte, pode ser que seja em duas. E então eu estou tentando cronometrar o tempo aqui. Se eu ver que a aula vai ficar muito longa, mais que uma hora, eu vou dividir em duas partes. Antes de dar início à aula, gostaria de mandar uns abraços, né? Alguns coloco comentário lá nos vídeos, né, do YouTube, e isso tem me motivado, né, porque como eu já disse, eu não tenho aulas no terceiro ano de ensino médio, então eu estou fazendo de voluntário essas aulas e eu fico feliz de saber que estou ajudando, né. Então alguns alunos que comentaram, Nicolas Onish, acho que é isso o nome, se eu estiver errado, por favor, me corrija. O Nicolas comentou para mim que ele mora na cidade de Vargem Grande Paulista, São Paulo, que fica a 219 km da cidade de Guapiara, onde eu gravo minhas aulas. Anderson Santos, né, eu perguntei de onde é, mas ainda não me respondeu, também falou que está gostando das aulas. Marcela Rocha também comentou em um dos vídeos que está gostando das aulas. E Patrícia Mara Fischer Barros Silveira também comentou que gosta das aulas, né? Então eu fico contente quando falam que estão gostando das aulas e que estão conseguindo aprender. Então isso me motiva a continuar gravando as aulas, né? Fico feliz. Eu gostaria que, se possível, né, se não for muita invasão de privacidade da minha parte, que vocês comentem de que cidade que vocês falam, porque para eu poder saber até onde chegam minhas aulas. Eu fico feliz de saber que as aulas estão chegando em outras cidades além de Guapiara, né? Eu acho que é isso. Então vamos dar início à aula, tudo bem? Vamos lá então? Matemática, página 10. Problemas lineares, máximos e mínimos. Atividade 1. Em uma fábrica que produz um só tipo de produto, o custo C, deixa eu já pegar minha caneta para eu poder ir fazendo as anotações, dando destaque. O custo C, na apostila ela já está em destaque, o custo C da produção de X unidades, quer dizer que a produção de X, o X é a variável que vai representar as unidades, é a soma e, no caso não é a E, né? Não é E, a soma de um custo fixo, chamado de C0, com o custo variável, chamado de C1, que é proporcional a X. Então, onde K, que é uma constante, K geralmente representa uma constante, representa o custo de cada unidade de produto, do produto. Em uma fábrica, como é a descrita acima, tem-se... Então ele falou e deu a fórmula pra gente aqui, tá? Então, muitas vezes a gente lê e fica, meu Deus do céu, eu não consegui entender nada do que está escrito aqui em cima.
e depois ele vem e resume numa fórmula para a gente aqui. Então eu vou explicar tudo que está escrito aqui em cima no que ele já resumiu em fórmula para nós aqui. X é o número de artigos, e artigos são o que eles produzem lá. C é o custo da produção em reais, tá? Então veja bem. Então vamos lá, vamos resumir o que eles quiseram dizer aqui. Uma fábrica, o custo é o C aqui, ó. Tá aqui, o custo C. X é o que eles estão produzindo, quantidade do que eles estão produzindo, tá? O custo fixo é os 3 mil reais. Aqui, ó, os 3 mil reais, o custo fixo. Isso aqui, se eu for produzir uma peça, eu vou gastar 3 mil reais, né? Vamos supor que esse custo fixo seria o quê? A energia, o salário dos funcionários, tudo isso durante o mês inteiro. Se eu for produzir uma peça só, eu vou pagar 3 mil reais para estar lá funcionando a empresa inteira durante o mês inteiro e produzir uma peça só. Azar é meu. O funcionário, a empresa, o aluguel do balcão, do galpão, tudo lá é custo fixo, tá? Então esse daqui é o custo fixo, tá bom? E o custo variável? Ah, esse é o custo variável, os 150 reais. Cada peça vai ter um custo variável de 150 reais. Vamos dar um exemplo aqui para a gente ter uma ideia. Então vamos supor, uma empresa que produz lá faca. Vamos supor que ele produz uma faca, tá? Então o aluguel do galpão que tá a minha fábrica, energia, água, funcionários, tudo que eu pago todo mês, independente se eu produza uma peça ou 3 mil peças. Então, esse é o custo fixo, 3 mil reais. E aí, cada faca, para eu produzir uma faca, vai alumínio, vai lá o cabo que usa plástico e todas as outras coisas, para cada faca é 150 reais, tá? Então, cada faca que eu produzo, de material, eu gasto 150 reais. E aí, se eu for produzir uma faca, eu vou gastar 150 reais. Se eu for produzir duas facas, é 2 vezes 150 reais. Entenderam? Então, essa é a fórmula para eu descobrir quanto que eu vou ter de gasto para produzir tantas peças. Então, imagine, se no mês eu pago 3 mil reais para ter o galpão, água, luz, energia, funcionários, e eu produzir uma peça só, eu tô lascado, né? Agora, se eu produzir 1000 peças, vai aumentar aqui. Mas lembre-se, o que eu produzir eu vou vender, né? Então tá bom. Isso aqui era só para explicar o enunciado, tá? Vamos agora para as perguntas. Esboce o gráfico de C. Opa, o que é o C mesmo? Ah, professor, é a letra do alfabeto. Não, aqui tem um sentido. O que é o C mesmo, professor? C é o custo da produção. Ah, tá. Se eu produzir uma peça, vai ter um gráfico. Se eu produzir 2 peças, vai ter um gráfico mostrando qual será o custo conforme a quantidade de peças que eu produzi no mês, tá? Então, em função do X. Como assim em função do X? Primeira coisa, o que é uma função? Né? Nós temos que buscar lá no português o que é função. Bom, a função do português tem o significado que a função da matemática, né? Então você tem que pensar assim. Quando a gente fala assim, fulano, né, aqui em Guapiara a turma tem muito costume de falar assim, fulano vive na função do outro. Quando fulano vive na função do outro, quer dizer que ele vive nas custas. O que é nas custas? É que ele vive dependendo da pessoa. Então, quando eu falo assim que eu vivo nas custas da minha mãe, por exemplo, quer dizer que eu dependo da minha mãe. Não é o caso, mas vamos supor, se eu dependo da minha mãe, então eu vivo na função da minha mãe. Então, função é dependência. Então, aqui acontece uma coisa em dependência do que acontece no X, tá? Então, isso aqui é uma função, é como se fosse uma dependência. Vou dar outro exemplo. Quanto que eu pago? Vamos supor, se na padaria custa 50 centavos o pão, a unidade do pão, quanto eu vou pagar quando eu for comprar pão? A primeira resposta é depende. Como assim depende? Depende. Eu vou pagar em função de quantos pães eu vou comprar.
Se eu comprar 2 pães, eu pago R$1. Se eu comprar 10 pães, eu pago R$5, entendeu? Então, depende de quanto pães eu vou comprar. É a mesma coisa. Então, o gráfico depende de quantas facas eu vou fabricar. E aí, o que acontece? Né? Só um minutinho. Vamos, então, montar o gráfico? Primeira coisa, eu tenho que montar o plano cartesiano. O que é um plano cartesiano mesmo, professor? É aquele plano que tem o x e o y. Ah, professor, eu sempre confundo. Quem é o x e quem é o y? O x vai na horizontal, tá? Ele também é conhecido como abscissa, tá? E quando eu era adolescente, eu tinha que decorar isso, que o x era abscissa, tá? E como que eu fiz para decorar que o x era abscissa? Eu comecei a falar abscissa errada por querer, na minha cabeça só, né? Que se eu falasse alto, a professora xingava a gente. Então, eu falava que o abscissa, na minha mente, eu chamava abscissa de abscissa. Abscissa, para lembrar que abscissa é o x, tá? Se essa dica servir para vocês, fica a dica aí. Por que eu falo isso? Porque às vezes você vai fazer uma prova no Enem lá, e eles vão falar assim, usando o número 3 na abscissa e o número 4 na ordenada, você vai falar, agora lascou tudo. Eu só conheci o x e o y, como que eu vou saber quem é a abscissa, quem que é a ordenada? Daí você lembra do professor Ricardo. A abscissa é a abscissa. A abscissa vem de x, de ordenada. Só que se você falar isso para o professor de português, ele vai falar, não existe essa palavra. E se o seu professor de matemática for muito bravo, ele vai ficar bravo de você falar abscissa, tá? Então, abscissa faz lembrar abscissa, que é o correto. Então, abscissa é o x, tá bom? E a ordenada vem no y. Ordenada é o y, tá bom? Então, abscissa é o x, abscissa é o correto. Ordenada é o y. Então, tudo bem? Até aí, tranquilo? E agora, eu vou explicar uma coisa para vocês também. Tentei montar aqui dentro da escala, né? Manter uma escala, vamos supor, no X eu colocar cada 1 centímetro representando uma unidade, e no Y a cada 1 centímetro representando uma unidade, mas não ia ficar legal, então não ia ficar legal mesmo. Daí eu tentei de outro jeito, não consegui. Fui no GeoGebra, no site do GeoGebra, para criar uma imagem, não ficou legal. Então eu vou representar aqui para vocês fora de escala, vai ficar um gráfico fora de escala, e aí vocês vão ver que no final eu vou mostrar para vocês dentro da escala, vai ficar um gráfico bem esquisito, não dá para ver nada, e outra com uma escala no X de 1 por 1 e na escala do Y de 1 por 600, dá para entender um pouco, mas mesmo assim fica estranho, tá? Mas o que é importante aqui é entender o conceito, tá? Eu vou explicar o conceito para vocês hoje. Então vamos lá. Primeira coisa, eu apaguei o Y por quê, professor? Porque o meu Y não está representado com a letra Y hoje. O que a minha ordenada está representada hoje? Cadê minha caneta? Perdi. Deixa eu achar. Achei. A minha ordenada hoje está representada pela letra C. Então, no lugar do Y vai ser C. Já coloquei o C lá. Tudo bem? Então tá. Como que ficou minha fórmula hoje? Ah, minha fórmula é custo é igual a 3.000 mais 150 vezes X. Ah, professor, eu vou representar como no gráfico? Primeira coisa, eu vou trocar o X por nenhuma... Ó, eu estou usando a fábrica como se fosse faca, né? Vamos supor, eu não vou fabricar nenhuma fábrica nesse mês. Então, eu vou colocar aqui, ó, vocês viram que subiu o zero aqui embaixo? No meu X, eu vou representar o zero, nenhuma faca. Quanto que eu vou ter que gastar? Daí eu vim e fiz a conta. Troquei o X por zero, ó, reparem, troquei o X por zero. 150 vezes zero, deu zero. 3.000 que eu gastei de custo fixo,
mais nenhum custo que eu tive, porque eu não fabriquei nenhuma faca, quer dizer que no final do mês eu tive um gasto de R$3.000. Qual foi o meu gasto, então? Meu custo final foi de R$3.000. Vocês não conseguiram ver, mas subiu uma setinha aqui de R$3.000. Olá, R$3.000. Vou representar a bolinha ali. Ali está o meu gasto se eu não fabricar nenhuma faca nesse mês. Agora eu vou representar como se eu fabricasse uma faca. Se eu fabricar uma faca, então eu vou trocar o X agora por 1, tá? Então se eu trocar o X por 1, vai ficar 1 vezes 150, vai dar 150. 3.000 que é o gasto que eu tive de manter a minha fábrica aberta durante o mês inteiro, mais a fabricação de uma faca, eu vou ter um gasto de R$3.150. Aí então eu vou ter um gasto no fim do mês de R$3.150. Representando no gráfico, olha lá, representei a bolinha no gráfico. O X1 e o Y, no caso o C, R$3.150. E se eu fabricar duas facas? Olha lá, duas facas. 2 vezes R$150. Tive um gasto, gasto, como que chama? Gasto variável, que variou, de R$300 mais R$3.000, R$3.300. Representando no gráfico, X é 2, Y é R$3.300. Representei a bolinha, o ponto, Agora, vamos fazer o quê? Vamos imaginar que eu fabriquei 3 facas. Então, lá, custo fixo, R$3.000, 150 vezes 3, R$450. 3.000 do custo fixo mais 450 do custo variável, vai dar R$450, 3.450. Olha lá, representei no gráfico, tá lá, tá? Então, vou representar agora no gráfico a reta, Quanto mais eu fabricar, mais vai aumentar o meu custo. Só que eu tenho que lembrar que a hora que eu vender, eu vou recuperar esse custo, Que eu vou recuperar. Então, eu tenho que fabricar bastante faca para vender, mas tem que ser uma faca bem boa, Porque se ela custa R$150 só para fabricar, mais os R$3.000 que eu tenho que manter a fábrica inteira, eu tenho que fabricar várias facas, Mas aqui, continuando. O que é importante a gente entender aqui? Veja bem. A cada uma faca que eu ando no X, a cada uma unidade, isso aqui que é importante. A cada uma unidade que eu ando no X, ou seja, a cada uma faca que eu fabriquei, quanto que aumenta de meu custo? Olha lá, eu andei uma unidade no X. Essa uma unidade no X é uma faca que eu fabriquei. Quanto que aumenta de meu custo? Aumenta R$150. A cada uma unidade que eu ando no X, aumenta R$150. Vocês perceberam isso? A cada uma unidade que anda no X, aumenta R$150. Nós vimos em aulas anteriores, tem na playlist. Se você não assistiu, se você não é inscrito no canal, se inscreva, assista as aulas anteriores. Tem na nossa playlist. Isso se chama inclinação da reta, tá? Também se chama coeficiente angular. Professor, como que eu consigo ver na equação sem precisar desenhar a reta? É só olhar quem está multiplicando o x. É o meu coeficiente angular. Olha lá, só de bater o olho eu já descubro. Professor, como que eu consigo descobrir quem é o meu custo fixo? Só olhando aqui, é quem está somando ou subtraindo sem estar fazendo nada com x. E no gráfico, é quem corta o meu y. Quem corta o meu y é o meu custo fixo aqui, no caso. Tá bom? Vamos para o próximo exercício? Olha aqui o que eu prometi para vocês. Deixa eu apagar. Quando eu fui fazer lá no GeoGebra, deixa eu só achar a minha... Achei. Quando eu fui fazer no GeoGebra, olha como que ficou.
Eu fiz aqui valendo uma unidade aqui, uma unidade. Não dá nem para ver o 1, 2, 3, 4. Do 0 vai para o 500. E do 0 vai para o 500. Não dá nem para ver a inclinação. Por quê? Porque é um número muito grande. Daí eu fiz um outro gráfico, onde aqui embaixo, né, variou de 1 em 1, certo? E aqui variou de 600 em 600, tá? Mas daí ele ficou mostrando de 1000 em 1000 aqui. Mas eu coloquei de 1 para 600, tá? Para poder ficar mais bonitinho. E aí aqui a gente percebe, ó. No 0 tava 3000, no 1 já tava 3150, mais ou menos. Só que dele não aparece, fica uma leitura ruim pra gente fazer, entenderam? Então, nesse caso aqui não fica um gráfico legal pra gente ler, tá? Então, é só por nível de curiosidade. Eu espero que aquele outro gráfico vocês tenham conseguido entender. Esse gráfico vocês tenham conseguido entender o que eu quis explicar aqui e o que a apostila quis pedir. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. O exercício é o mesmo, agora é a letra B. Tá? Qual o valor de x para qual o valor de x o custo fixo se iguala ao custo variável? Então vamos ver bem esse enunciado. Qual o valor de x para qual o valor de x o custo fixo se iguala ao custo variável. Bom, vamos começar aqui. Vamos por aqui. Custo fixo. Vamos lá. Custo fixo. Depois eu vou ter uma apresentação com a letra bonita ali. Qual o valor do custo fixo mesmo? Ah, tá aqui, ó. É R$3.000. Então vamos por aqui. R$3.000, tá? Agora eu venho aqui. Eu quero saber o custo fixo e quero saber o que mais mesmo? Custo variável. Custo variável. Igual a... Qual é o custo variável? O custo variável é 150, né? E vezes a quantidade de facas que eu fabrico. Eu vou continuar com a ideia que eu tenho uma fábrica de facas, tá bom? Para fazer sentido. Então, agora ele quer saber o seguinte. Para eu manter a fábrica aberta, não fabricando nada, ou fabricando 1 milhão de facas, eu vou pagar R$3.000. Ele quer saber em que momento, quantas facas eu preciso fabricar para que o preço do material das facas, né, fique igual ao custo fixo. Ah, então entendi. Ele quer saber o seguinte, o custo fixo é 3.000. Ele quer saber quantas facas eu preciso fabricar para que o valor seja igual a 3.000. Então aqui já tem a equação. 3.000 é igual a 150 vezes x. Ou seja, eu tenho que fazer 150 vezes x igual a 3.000. Tem algumas maneiras de você resolver, né? O que nem eu falei, matemática existe várias maneiras de você fazer. Você pode vir testando. Vou fabricar uma faca. 1 vezes 150 dá 150. Não deu 3.000. Então você vai por 2. 2 vezes 150 dá 300. Não deu 3.000. Então vou por 3. 3 vezes 150 dá 450. Então não deu ainda. Vou tentando até chegar no 3.000. Ou você pode ir tentando. Vou por 10. Dá 1.500. E vai tentando com números maiores. Ou seja um pouco mais preguiçoso. Vamos colocar assim. Seja um pouco mais preguiçoso. Não tente. Faça assim. Eu quero descobrir o x sozinho. Então eu vou copiar quem já estava do lado direito. X é igual. 3.000 já estava lá. 3.000 já estava lá. O 150 está me atrapalhando aqui. Vou jogar ele para o outro lado. Se ele estava somando, ele vai passar subtraindo. Não é o caso. Ele está multiplicando. O que é o contrário da multiplicação? É a divisão.
Então ele estava multiplicando, ele vai passar por outro lado dividindo. Só que eu não vou apagar aqui e passar dividindo, vou passar aqui. Imagina que ele está aqui na frente, vai vir para cá dividindo. Dividindo por 150. X é igual. Professor, tem um jeito de deixar mais fácil? Tem. Quando eu tenho números terminados em zero, você pode cortar o zero de cima e o zero de baixo. Ficou 300 dividido por 15. Então eu venho aqui e faço 300 dividido por 15. Vou pegar duas casinhas porque na minha chave tem duas casinhas. Ah, professor, mais rápido fazer na calculadora. Não esqueçam, vocês estão no terceiro ano de ensino médio. Podem estar fazendo o Enem no fim do ano. Ou, você não vai fazer Enem, mas vai tentar fazer um concurso. Então, custa nada já ir lembrando como que faz divisão. Porque a calculadora deixa a gente viciado na calculadora e a gente acaba esquecendo como que faz divisão. Então, quantas vezes na tabuada do 15? 15 vezes quem que dá 30 ou chega próximo? Ah, é 2, professor. 2 vezes 15 dá 30. 30 que tira 30. 0 que tira 0, dá 0. 3 que tira 3, dá 0. Ah, professor, não tem mais ninguém para baixar. Não tem mais ninguém, quer dizer, eu vou abaixar o 0. Abaixou o 0, você tem que resolver. Esquece esse negócio, abaixou o 0, o 0 vem aqui. Eu perguntava para minhas professores, por que abaixou o 0 ele tem que vir aqui? A resposta era, porque assim pronto acabou. Não, não é porque assim pronto acabou. Abaixou, você é obrigado a resolver. Você vai perguntar, na tabuada do 15, quem vezes 15 dá próximo do 0 sem passar? Se você pôr 1, vai passar, vai dar 15. Então quem é menos de 1? É o 0. 15 vezes 0 dá 0. 0 que tira 0 dá 0. Acabou, não tem mais ninguém para baixar. Cheguei na resposta. Então, a resposta é 20. Quer dizer que depois que eu fabricar 20 facas, eu vou pagar 3 mil, eu vou ter um custo variável de 3 mil reais também. Então, eu vou ter um custo fixo igual a um custo variável. Eu vou pagar 3 mil reais de custo fixo e 20 vezes 150 reais vai dar 3 mil reais de custo variável também. Ah, duvido. Então vai lá, 150 vezes 20. Corta o 0, vem aqui. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. É verdade, professor. O custo total vai ser de 6 mil. Mas a resposta à pergunta era, para qual valor de X, ou seja, quantas facas, né? Nossa fábrica fictícia aqui, o custo fixo se igualará, ou seja, vai ser igual ao custo variável. Olha lá a resposta subindo bonitinha, né? Então, aí está a resposta. O custo fixo é de 3 mil, custo variável é de 150 vezes x. No caso, eu quero saber 150 vezes x igual a 3 mil. Aí é só fazer 3 mil dividido por 150 e você descobre que é 20. Ah, professor, mas ali a resposta é mais simples, você ficou falando um monte de coisa. Eu gosto de falar mesmo, desculpa, né? Mas é o meu jeito, eu gosto de explicar bem explicadinho, tá bom? Agora, na página 10 ainda, letra C. A partir de qual valor de X o custo fixo passa a representar 10% do custo total da produção? Esse é um pouco mais difícil, hein? Então vamos lá, vou tentar responder num espaço aqui. Eu só não lembro onde que eu fiz para subir a resposta, então vou tentar responder aqui. Qual é o custo fixo? Custo fixo. Custo fixo, nós já vimos, é 3 mil reais, tudo bem? Qual é o custo total da produção? Né? Então lá, eu preciso saber a partir de qual valor de X, é quem eu estou procurando é X de novo. O custo fixo passará a representar a 10% do custo total da produção. Então eu preciso saber também o custo total da produção. Custo total da produção. Ah, professor, eu não tenho custo total da produção. Eu tenho a fórmula. A fórmula é custo total da produção é igual a 3 mil reais mais
150 vezes x. Ah, professor, deixa eu fazer uma pergunta. Geralmente a fórmula a gente coloca quem está multiplicando o x primeiro, depois, né? Seria assim, 150x mais 3.000. Tem alguma diferença? Não, tá? Não tem diferença nenhuma aqui. Poderia usar assim também, tá? Mas só que nós vamos usar do jeito que está lá no enunciado. Tudo bem? Por enquanto, vamos fazer isso. Agora nós vamos responder. O que eles querem que a gente faça? Então eles querem que a gente faça o seguinte. Ele quer que eu saiba assim. A partir de qual momento o custo fixo, então lá, custo fixo é R$3.000. Vai ser igual a 10% do custo total da produção. Em vez de escrever custo total, ó, já mudei aqui, deixa eu fazer com calma de novo. A partir de qual momento o valor de x do custo fixo, já troquei o custo fixo por R$3.000, porque ó, custo fixo é igual a R$3.000, tá? Então, troquei a palavra custo fixo por R$3.000. Vai ser representará vai ser igual, né? Menos de 10% do custo de produção. 10% do custo de produção. Custo de produção eu vou trocar por isso daqui, ó. Do C igual. Ah, tá. Mas se é custo da produção, eu já não preciso pôr mais o C. Cadê minha caneta? Perdi. Achei. Qual é o custo da produção mesmo? 3.000 mais 150 vezes x. Tá, agora eu vou... Ainda tá estranho esse 10% do. Então vamos lá. 3.000 igual 10%. Como que eu troco 10%? Vou fazer aqui em cima. 10%. Quando eu divido 10%, dá 0,1. Então eu já vou trocar 10% por 0,1. Ah, professor, e o que quer dizer do na matemática? Quando você está tirando 10% de alguma coisa, uma fração de alguma coisa, dá de do em alguma coisa, vira vezes. Ah, é vezes uma equação inteira, professor. Então você coloca entre parênteses e coloca a equação dentro dela. 3.000 mais 150x. Fechou parênteses. Tudo bem? Agora vamos executar isso daqui. 3.000 é igual 0,1 vezes 3.000. Vou fazer aqui no cantinho. Dá para fazer de cabeça, mas custa nada explicar bem explicadinho. 3.000 vezes 0,1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3, 3. Ah, o 0 à esquerda nem vou usar. Acabou a conta. Calma. Quantas casas você tem depois da vírgula à direita no número de cima? Nenhum. Quantas casas decimais você tem à direita depois da vírgula na parte de cima? Ah, eu tenho 1, professor. Devolve esse 1 aqui. Ah, então deu 300, professor. Então, esse vezes esse deu 300. Agora eu vou fazer 0,1 vezes 150. 150 o quê? X. O X já vem aqui. Então, agora eu vou fazer 150 vezes 0,1. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Mesma coisa. Agora vem olhar as casinhas depois da vírgula. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula aqui? Para o lado direito. Nenhuma. No número de baixo, quantas casas eu tenho para o lado direito depois da vírgula? Uma. Vem aqui e devolve uma para o lado esquerdo. Ah, então ficou 15. Então ficou o quê? Mais
15x. Pronto, cheguei na equação. Então agora ficou 300 igual a 10% de tudo aquilo, ficou igual a 3.000 igual a 300 mais 15x. Então, agora eu tenho que descobrir o valor de x. Então, eu vou fazer assim. Esse é 3.000 igual a 300 mais 15x. Eu posso falar que banana é amarela é banana. Só inverter aqui, tá? Eu só vou inverter, não precisa fazer jogo de sinal nenhum. Então, vai ficar 300 mais 15x igual a 3.000. Agora eu vou jogar todo mundo para lá e vou ficar só com um x aqui. Mas antes eu vou deixar 15x é igual a 3.000, que já está lá, certo? O 300 estava positivo, vai para lá. Opa, vai para lá, negativo. Então, vem para cá, negativo. Negativo. Menos 300. Então, ficou 15x igual a 2.700. Porque 3.000 menos 300 dá 15.700. Agora ficou fácil. Ficou assim. 15x igual a 2.700. Eu quero descobrir o x sozinho. X igual a 2.700. Esse 15 que estava multiplicando vai vir dividindo. E agora eu venho fazer essa divisão aqui, ó. 2.700 dividido por 15. Primeira pergunta. Abraço o vizinho aqui para dar 2, né? 27 dividido por 15. Na tabuada do 15. Quem vezes 15 dá próximo de 27? Ah, é o 1. 1 vezes 15 dá 15. 5 que tira... 7 que tira 5 dá 2. 2 que tira 1 dá 1. Sobrou 12. Lembre-se, a sobra sempre tem que ser menor que a chavinha. Abaixei o 0. Quem vezes 15 dá próximo de 120? Ah, vamos tentar o 8. Vamos tentar o 8. 8 vezes 5, 40. Subiu 4. 8 vezes 1, 8. Com mais 4, 12. 0 que tira 0, 0. 2 que tira 2, 0. 1 que tira 1, 0. Acabou a conta? Não, tem um 0 para baixar. Se abaixou, tem que resolver. Na tabuada do 15. Quem vezes 15 dá próximo do 0 sem passar? 1 vezes 15 passou, então é o 0. 0 vezes 15 dá 0. 0 que tira 0, 0. Acabou. Descobri. O x vale 180. X vale 180. Ou seja, depois que eu fabricar 180 facas, o custo fixo passa a representar menos de 10% do custo de produção. Ou seja, quando ele chegar a 180, ele vai dar certinho 10% do custo da produção, tá? Então não é que vai se representar menos, ele vai dar exatamente 180. Então, acredito eu que a hora que aumentar mais de 180, acima de 180, ele vai ser menos de 10%. Tudo bem? Olha lá a resposta subindo. Deixa eu apagar aqui meus rabiscos para vocês verem a resposta subindo, tá? É as mesmas contas que eu fiz, só que com uma letra mais bonita. Tudo bem? Aqui, ó. Aqui tirei a prova, né? Aqui eu fiz um tira a prova. Peguei a fórmula, coloquei 180 no lugar do x, tá? E aí coloquei C igual 3.000 mais. Daí 180 vezes 150 vai dar 27.000 de custo variável. 27.000 com mais 3.000 dá 30.000. Aí sim, o custo fixo é 3.000. Agora sim, 3.000 ele vai ser 3.000 vai ser menos, vai ser exatamente 10% de 180, de 30.000. Ou seja, a hora que for 181 unidade, ele vai estar abaixo dos 10%. Então, qualquer peça, se eu fabricar até 180 facas, o custo
fixo está acima de 10%, acima de 10%. Quando eu fabriquei a peça número 180, ficou 10% exato. Aí acima de 180 peças eu vou estar abaixo de 10% de custo. Tudo bem? Então, deixa eu ver quantos minutos deu de aula até aqui. Deu 40 minutos de aula. Eu vou dividir a aula mesmo em duas partes. Vou parar essa aula aqui e já vou começar a segunda aula. Tudo bem? Muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal se você não é inscrito ainda.